A lição dessa semana vem falando do ministério de Jesus, sequência da lição da semana passada. Semana passada nós estudamos sobre Jesus, o Filho de Deus entre nós. Essa semana nós estaremos estudando o preparo que Jesus teve com seus discípulos. Tem como título Jesus e seus discípulos, baseado em Mateus 10. Jesus passou ali um ano preparando, treinando seus discípulos para a missão, uma missão muito importante, preparando seus agentes da esperança. Interessante o comentário da lição de que os seus discípulos, eles tinham que entender que a natureza espiritual do reino de Deus não era aquele reino que era ser colocado aqui na terra. Enquanto Jesus não conseguiu imprimir nos corações dos discípulos essa missão de que era um reino espiritual, eles não foram ao campo. O reino de Deus. Onde é o reino de Deus? A mesma pergunta, a mesma mensagem vem para nós. Nós pregamos o reino de Deus. Um reino é estabelecido por território. É necessário ter um rei. E qual é o território? Aonde deve ser pregado? Aonde deve ser primeiramente fundado o reino de Deus? Você pode me responder? Assim como os discípulos, os fariseus também acreditavam que Jesus ia fundar um reino aqui na terra. Porém, ao caminhar com Jesus, os discípulos compreenderam que o reino que ele queria instituir não era aqui na terra. Em primeiro lugar, era no coração. Depois, sim, eles compreenderam que era um reino celestial, um reino infinito. O reino de Deus está muito próximo. Esse reino primeiro tem que começar no nosso coração. Porque os princípios eternos que vão ser regidos no reino de Deus fundado na sua volta são os mesmos que devem estar reinando no meu coração e no seu hoje. Foi isso que Jesus fez. Primeiro ele preparou o seu grupo, os seus 12, para que eles, preparados, pudessem sair para campo. Esse preparo durou por volta de um ano. E comenta-se o seguinte, de que quando eles estavam pensando em serem livres de Roma, eles na verdade estavam sendo libertos da questão da humanidade pecaminosa. Isso que fez a grande diferença no trabalho dos discípulos naquela época. E no nosso hoje também, né? Com certeza. É interessante essa libertação, porque Jesus, ele não veio libertar de problemas temporais apenas, não de cadeias visíveis. Ele veio nos libertar do pecado. A libertação que Jesus trouxe para a humanidade é a libertação de um cativeiro que já estava nos dias dele há 4.000 anos e nos nossos dias há 6.000 anos. Eu sou liberto, eu sou livre, porque eu faço parte do reino de Deus. E esse reino é tão incrível que se fosse um reino local, como imaginamos, com seus príncipes e territórios, não conseguiria transformar vidas. E o objetivo de Jesus era a transformação de vidas, transformar o coração das pessoas que estavam aqui. A lição apresenta o campo de atuação dos discípulos. Primeiro, os discípulos foram pregar após receberem as instruções que Jesus deu a eles. Nós não temos livros que ensinam todas as técnicas de Jesus. Nós apreciamos apenas e conseguimos ver como eles agiram, não somente ali com Jesus e depois no Pentecostes. Nós vemos a pregação, que tudo aquilo foi preparado que Jesus preparou, que Jesus os instruiu. Mas nós podemos tirar algumas lições. Uma delas é que primeiro os discípulos foram pregar para os judeus. Jesus enviou primeiramente para os judeus. Até porque se Jesus enviasse para os gentios, eles iriam perder a influência que eles tinham com os judeus. Porque os gentios não mereciam, segundo eles, não tinham direito à salvação. Se os 12 fossem primeiro aos gentios, quando eles fossem agora pregar para os judeus já não iriam mais aceitar a mensagem. Então nós vemos a estratégia. Primeiro eles foram aos seus. Nós temos estratégias e planos culturais e étnicos que nós devemos respeitar. Tanto é que todas as vezes que Jesus curava uma pessoa, Jesus pedia para que eles fossem a quem? Aos seus, primeiro a sua família, antes de levar aos outros. Mas no caso dos discípulos era algo muito específico, devido à questão cultural. Primeiro a casa de Israel. Então quando você estiver no seu lar, sendo um filho de Deus, tiver alguns dos seus familiares que ainda não foi tocado por Cristo, pelo poder do Espírito Santo, lembre-se que a sua casa é a primeira a você trabalhar, o primeiro campo é a sua casa. Dizem que santo de casa não faz milagre. Eu acredito em milagres e acredito que santo de casa faz milagre também. Com certeza. A lição, ela vem falando sobre um ministério integral.
Jesus procurou manter os discípulos de uma forma equilibrada. Eu quero citar o livro Educação, página 43, que está na nossa lição. Havia uma salvaguarda contra os extremos ou da riqueza ou da pobreza. No ano do jubileu, todos os escravos também deviam ser libertos e todas as dívidas deviam ser canceladas. Havia leis estabelecidas para que não houvesse pessoas extremamente pobres nem pessoas extremamente ricas. O ministério dos discípulos deveria seguir regras que já estavam estabelecidas, que eram princípios para uma vida feliz, para não se ver aos extremos. Então, o preparo que Jesus fez não era simplesmente preparo, vocês vão pregar. Jesus preparou-os também na questão econômica de como eles deveriam estar vivendo. Cristo é completo, Cristo é integral. Ele não pensa na vida das pessoas só no aspecto espiritual. Ele pensa na vida das pessoas no aspecto da saúde familiar, tanto que as pessoas que ele estava envolvida, ou as pessoas que ele enxergava, eram pessoas com lares destruídos, pessoas com filhos drogados, pessoas solitárias. E hoje em dia, quais são as pessoas que você olha, que você enxerga? Nós somos ainda muito completos, ou melhor, nós somos ainda cheios de preconceitos. Isso não nos permite ser completos diante de Deus. Mas Cristo já deixou o seu exemplo para que nós conseguíssemos olhar as pessoas também de forma integral. Não só no aspecto espiritual. Às vezes a pessoa não precisa só de oração. Ela precisa do pão, ela precisa da companhia, ela precisa de uma palavra amiga. E às vezes a gente se detém só em uma oração. Correto. Às vezes as pessoas podem vir a nós, nos pedir ajuda. Por favor, eu preciso de um prato de comida, eu preciso de um pedaço de pão. Não estou falando simplesmente das pessoas na rua que vão abordar você, mas às vezes o irmão nos procura, uma pessoa, um amigo, e diz: olha, eu estou passando necessidades. Aí você diz para a pessoa: o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua luz. Vá, querido irmão. Não, mas aí como ele vai? Ele foi em busca de uma necessidade. Então Jesus instruiu os discípulos a suprir as necessidades, não só espirituais, mas também físicas e emocionais. Eles passaram por um tratamento que era diferente da época. Na época, pagava-se para se ter tratamento espiritual. Eles aprenderam a dar o tratamento espiritual, de graça receber e de graça dai. E também da alimentação. Quando Jesus ali, naquela multiplicação dos pães, pediu para que eles alimentassem, Jesus estava explicando para eles de que era responsabilidade da igreja cuidar dos necessitados. Muito bem colocado. Eu quero ler uma passagem do livro Desejado de Todas as Nações, lindíssimo, que fala exatamente a sua fala. Nossa influência sobre os outros não depende tanto do que dizemos, mas do que somos. Os homens podem combater nossa lógica, podem resistir aos nossos apelos, mas a vida de amor desinteressado é um argumento que não pode ser contradito. A vida coerente, caracterizada pela mansidão de Cristo, é uma força no mundo. É exatamente o que você mencionou. Temos que ser completos, não ver o ser humano simplesmente como uma pessoa carente espiritualmente, mas carente de outras necessidades também. E era isso que Cristo via. Sim. A parte final da nossa lição é falando sobre não temermos. Jesus treinou seus discípulos para eles não temerem. Eles não tinham que ter medo de pregar o evangelho, não tinham que ter medo das pessoas que eles teriam que encontrar, não deveriam ter medo das dificuldades que eles iriam passar. Jesus alertou: vocês terão dificuldades, vocês terão problemas, mas não temas, eu venci o mundo. Essa é a mensagem que Jesus deixa para nós. Não devemos ter medo. Medo de um trabalho missionário de rua, medo de um trabalho missionário com os nossos amigos, medo de sermos perseguidos, medo de sermos criticados. E Ellen White diz o seguinte nos testemunhos para a igreja: o coração dos homens não é mais brando hoje do que quando Cristo esteve na terra. Eles farão tudo em seu poder para ajudar o grande adversário a tornar as coisas mais difíceis possíveis para os servos de Cristo, tal como o povo fez com Cristo quando esteve na terra. Mas nós devemos lembrar o seguinte: houve vitória com os discípulos porque eles tinham uma missão especial, uma missão divina. Eu convido você a acreditar nessa missão. O mesmo Deus que enviou Jesus agora envia você para falar para os seus o quanto Ele é amor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, somos imensamente gratos porque nos deu o poder, através do Espírito Santo, para sermos suas testemunhas. Ajuda-nos a sermos mensageiros de esperança para esse mundo perdido, para esse mundo que necessita de Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém.